Saudações negadas, eu sou o seu irmão André Carpano e no vídeo de hoje vamos abordar um tema um tanto empolgante. Você sabe o que é um fariseu ou como detectar um? Ficou curioso? Então chega mais porque estamos começando com mais um Consertando as Redes. De antemão, já quero avisar uma coisa aqui. Se você não viu meu vídeo de ontem, dê uma chegada lá. Eu abordo uma coisa bem labarística sobre o evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Apesar de ser com uma forma de humor, é uma triste realidade. Depois desse vídeo, dá uma chegada lá e vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão. Mas voltando aqui. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar sobre essa expressão ou nomenclatura que é dada a algumas pessoas. Fariseu ou farisaísmo. Mas o que é? De onde vieram? Quem são? Não é Globo Repórter não. É Consertando as Redes mesmo. Segundo o dicionário, essa é uma expressão também muito bem usada para pessoas que são tidas como hipócritas. Aquele típico caso de pessoa dissimulada, que finge, que atua muito bem. Geralmente é sogra, né? Mas... Antes de entrar nas passagens bíblicas, eu quero deixar uma informação aqui de onde possivelmente tenha havido o farisaísmo, porque existem duas histórias. A primeira, segundo alguns estudiosos, é a história de Esdras, inclusive está na Bíblia. Foi um dos escribas que, quando o povo de Israel saiu do cativeiro babilônico e voltou para Jerusalém, para a sua pátria, todos os judeus, ele reformulou a teologia do momento e causando assim uma aproximação de Deus. Porque na época dele não tinha mais a Arca da Aliança e o templo estava destruído. Então, com essa nova fórmula, ele criou o farisaísmo. Isso é de acordo com uma linha de pensamento. Existe uma segunda versão disso, a qual alega que fariseu ou farisaísmo é um nome dado a um grupo de pessoas que são estudiosos da Torá, a qual surgiram depois do século II a.C. E diga-se de passagem que eles eram opositores aos saduceus, a qual eles tinham por costume manter a tradição oral, não o que estava escrito registrado. Eles queriam apenas a tradição oral. Aí tinha aquela treta entre ambos, né? Um lado ficavam os estudiosos da palavra e o outro lado os estudiosos da tradição oral. Quase que nem os cabos do revelamento, é quase isso, entendeu? Mas quer queira ou não, a influência deles foi de tamanho tão grande que chegaram a ponto de influenciar boa parte da cultura judaica e criando assim, vamos dizer, os primeiros rabinos. E segundo eles, a palavra fariseu tem um significado do quê? Separados. Como uma espécie de um calvinismo judaico, vamos dizer assim, um calvinismo judaico. Bom, e nós vemos nisso que, a princípio, o judaísmo era uma coisa boa, porque estudava as escrituras e analisava elas. Porém, aos poucos, gradativamente, começou a entrar um negócio chamado tradição ou a cultura deles, a qual foi, aos poucos, subindo e crescendo e tomando o lugar da palavra, e invalidando a palavra para predominar a sua cultura ou tradição. Quase que nesses líderes atuais, né? Que tudo é revelamento, não toqueis nos ungidos e a doutrina é mais ou menos isso, entendeu? Bom, agora vamos à questão do que Jesus falava sobre esses camaradas. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, o versículo 23 ao 24, diz o seguinte: Ai de vós, fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Podeis vós fazer estas coisas e omitir as outras? Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, o versículo 6 e 7, Jesus também manda uma outra palavra a esses camaradas. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que mais são mandamentos de homens do que palavras do Senhor. Sobre esse modo carinhoso a qual Jesus falou para os fariseus, nós podemos analisar apenas 5 pontos de suma importância.
Primeiro, segundo a lei mosaica, eles davam o dízimo e cumpriam o mandamento. Lembrando que dízimo nunca, em hipótese alguma, foi dinheiro. Dízimo era comida. E para aqueles espertinhos que gostam de falar que naquela época não tinha dinheiro, muitos anos, milênios antes disso, José foi vendido por moedas de prata. Então já existia dinheiro, não enrola com esse papo furado. Porém, nós vemos que eles se achavam superiores e predestinados exclusivos ao céu e que todo mundo era maldito. Segundo, não tinham amor e muito menos misericórdia, mas pregavam uma falsa santidade. Semelhante a algumas pessoas, que nem eu vejo nos comentários. Eu já vi uma pessoa aí lá daquela instituição lá, da Deus é Amor. Ele cumprimenta quem é da igreja dele com a paz do Senhor e quem é de outras denominações como boa noite. Já vi pessoas também da congregação cristã no Brasil que cumprimentam pessoas da mesma instituição com a paz do Senhor, aliás, com a paz de Deus, mas quem é de outra instituição não cumprimentam, não saúdam com a paz. E isso acaba se tornando uma hipocrisia gospel. Depois falam que tem amor e misericórdia, mas quando eles falam da vida dos outros, podem falar. Mas se você falar que acha um deles feio, você arruma a terceira guerra mundial no YouTube ou nas redes sociais. Só você falar isso, acha algum deles feio. Terceiro, somente quem era do ministério deles que eram puros, o resto não prestava. E diga-se de passagem que eles não se misturavam com ninguém. Exemplo disso era Nicodemos, que ele ia visitar Jesus nas madrugadas e não gostava que o povo judeu visse ele conversando com Jesus. Ele tinha vergonha de Cristo. Não bastando isso, tinha um outro camarada também, José de Arimateia. Ele até comprou a sepultura de Cristo, bancou com o próprio dinheiro, foi até Pilatos pedir o corpo de Cristo, porém tinha vergonha de Jesus. E muitas pessoas, quando você fala da palavra de Deus, eles têm vergonha, porque falam que o profeta fulano de tal, ou o pastor ou líder dele teve um revelamento sobrenatural que é para obedecer, e não obedecer às escrituras, e muito menos o que Jesus falou. Quarto, pregava o ascetismo severo. Aí você deve estar se perguntando: ai, irmão André, o que é isso? O que é essas palavras? Língua estranha, é isso? Calma que eu vou explicar já o que é o ascetismo. Isso é nada mais nada menos do que uma doutrina enganatória a qual priva as pessoas de ter qualquer tipo de lazer ou até mesmo prazer físico ou psicológico, alegando que tudo é obra do demônio. Só que é o seguinte, eles gostam de pôr as coisas para os outros, só que para eles mesmo não é nada disso. Um exemplo disso você vê quando perguntaram a Jesus a questão do divórcio. Jesus não falou sobre o divórcio. Jesus respondeu uma outra coisa. Perguntaram para ele por que Moisés deu carta de divórcio. E Jesus falou o quê? Aquele que repudiar sua mulher. E um exemplo de repúdio bem leve, assim, prático, fácil de entender. Um exemplo de repúdio que estava acontecendo e eles gostavam de pregar muito. Porque eles falavam que quem se divorciasse ia pro inferno, não podia divorciar. Mas eles pegavam, arrumavam uma mulher, casava com ela, quando ela ficava velha e ficava gorda, arrumavam uma novinha e falavam: ó, você velha, gorda, você vai lavar, passar e cozinhar. Eu arrumei uma concubina, aí ela vai passear comigo no shopping de mão dada e você ficar aí lavando a roupa, beleza? Isso é o repúdio. Quinto, o mais importante de tudo, deixavam a palavra de Deus para seguir doutrinas de homens, a quais eles nem mesmo com o dedo sequer tocavam, mas era imposta aos outros. Um grande exemplo disso nós vemos nos dias atuais é uma pastora aí, que ela nunca foi consagrada pastora, mas agora ela está como pastora de um ministério, a tal de Ireni Miranda. Ela gosta de pôr peso e fardo pesado nos outros, porém a sua família é tudo hipócrita. Quer ver? Confere esse áudio e as fotos que vão rolando. Dá uma analisada nisso daí. A calça comprida no trabalho? O que você acha? O que o seu coração diz? Eu tentei fazer isso. A pessoa ter consciência.
ter temor a Deus. A pessoa não tem nem que perguntar para mim isso. Eu não usaria de jeito nenhum. Se ela está perguntando, porque ela consegue usar uma calça no trabalho. Então, a gente vê a vontade do povo de pecar. Eu pensei que cada um teria temor. Quando eu posso parar a ponta do cabelo? É você com Deus. Eu sempre deixei a pessoa com Deus. Eu não mando da pessoa. A pessoa tem livre arbítrio. Fala com Deus. O que Deus responder para você. Mas a pessoa não ouve mais a voz de Deus. Não ouve mais, não ora. Não busca. E se Deus falar, ele não conhece mais a voz do Pai. Não tem mais intimidade com o Pai. Quando você é íntimo do Pai, você conhece a voz dele. Não é verdade? Se o Pai fala até no telefone, você sabe que é o Pai. Não é? E assim o crente conversa com Deus. Senhor, será que eu posso aparar o meu cabelo? Está muito despontado. Deus vai falar. Se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, você é guiado pelo Espírito. E não tem que perguntar nada. Fala com Ele. Muitas pessoas fazem perguntas para pôr nos meus ombros a responsabilidade do pecado dele. Enfim, esse foi mais um vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto e também a sua opinião. Se quiser dar uma, vamos se dizer, indicar um vídeo ou algum assunto para que seja mencionado aqui, deixa nos comentários. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais e os canais parceiros, a qual sempre deixo o link na descrição. E ó, sábado, entre o sábado e domingo, se Deus assim me permitir, especial de 50k, beleza? E sem se esquecer, O seu conhecimento é o medo deles.